Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo total para instalação de placas em média pode chegar a R$100 mil. Mas você não precisa fazer esse investimento. Conheça a Serena. Aqui, você economiza na conta de luz com energia limpa e mais barata. Sem instalação de placas, sem obras, primeiro mês grátis. A Serena gera energia e você economiza. É simples, rápido e digital. Acesse serenaenergia.com. Serena, a energia da prosperidade. Se não o próprio medo. Eu acho que tem alguma influência aí, porque o JK falou isso depois. Mas a frase é boa, né? JK nasceu numa cidade chamada Diamantina, excelente carnaval para quem conhece, lá em Minas Gerais, mas uma cidade, pô, na década... O JK nasce em 1902, cara, tipo assim, logo no comecinho do século XX, Diamantina não tinha 20 mil pessoas, então uma cidade muito pequenininha. Ele era filho de uma professora da rede municipal com um mascate, um representante comercial, que acabou morrendo quando ele tinha 3 anos de idade, então ele não tem memórias do pai. E a vida financeira foi ali, né, meio complicada, porque a mãe estava sozinha, tendo que trabalhar e criar uma criança. Mas o JK, cara, todas as pessoas que conheceram ele quando criança, sempre relataram que ele era uma criança muito enérgica, muito alegre, muito comunicativa. E eu acho interessante porque são características que ele vai levar até a presidência, né? Ele é um grande populista e por ser um grande populista ele tem essas características da simpatia, da originalidade, da personificação do cara agradável e bacana. E sempre foi desde criança um garoto muito aplicado, gostava muito de ler, gostava muito de estudar. Diziam que ele finalizou todos os livros da pequena biblioteca diamantina e a ponto de pedir para os vizinhos, quando viajavam, quando iam para BH, trazer um livro para ele de presente. Ele vai acabar ingressando numa escola católica como seminarista, ou seja, na formação de padre, nunca quis ser padre, mas era uma maneira que ele arrumou para conseguir estudar. Então, quando ele termina a formação do ensino médio, ele mete o pé, foge da igreja, vai para Belo Horizonte e lá ele consegue passar num concurso público de telegrafista. Isso mesmo. Pô, deve ser uma profissão chata pra cacete, né? Ficar lá o dia inteiro fazendo isso. Mas foi com essa profissão que ele conseguiu pagar uma faculdade de medicina. Então, assim, cara, já tá cá. Ficou 6 anos da vida dele, meu irmão, maltratado, trabalhando muito, estudando pra cacete, mas consegue se formar com louvor, foi um grande aluno, a ponto de receber uma bolsa de estudos em Paris, é isso mesmo. Ele fez um mestrado
na Sorbonne, onde ele vai se especializar na urologia. E aí quando ele volta ao Brasil, já muito familiarizado com o francês, etc., aí ele vai começar a trabalhar, vai abrir sua clínica, vai trabalhar no hospital, começa a ganhar um dinheiro, como todo médico, começa a frequentar setores sociais mais altos, e foi ali no centro de BH, na Praça da Liberdade, que ele trocou um olhar com Sara Miguel Lemos, e ali os dois começam um namoro que vai dar em casamento, e aí vira-se a Sara Kubitschek. Mas a família dela, a família Miguel Lemos, eu posso estar falando errado, tá, gente? Mas eu tenho quase certeza que é isso aí. Mas é uma família muito rica e muito influente, tá ligado? E aí que ele começa a ter contato com alguns políticos, especialmente um cara chamado Governador Valadares, que durante o Estado Novo, lá com o senhor Vargas, foi nomeado pelo Vargas como interventor. E o Valadares gostava muito do JK, achava ele um cara muito responsável, um médico muito competente, um cara muito inteligente, e começa a convencer JK, que aparentemente não estava interessado na política, a assumir um cargo, e porra, não é qualquer cargo, né? Ele já assumiu, nomeado pelo interventor, como prefeito de Belo Horizonte. E o JK, ele sempre teve como slogan energia e transporte. Assim. Ele sempre foi um aficionado pelo aceleramento do crescimento econômico, pela aceleração da infraestrutura. E ele era um cara apaixonado também pelas obras de um arquiteto carioca, e olha que doideira, comunista, chamado Oscar Niemeyer. Ah, professor, o cara de Brasília, mas muito antes de Brasília, essa parceria já tinha começado na década de 40, quando o Niemeyer vai para BH e junto com o JK organiza um projeto, para quem conhece lá em Minas Gerais, o bairro da Pampulha. Então é ele que projeta aquele lago grandão, coberto de palmeiras, com a igreja, com cassino, com moradias para a galera. Até hoje um cartão postal da belíssima e extremamente receptiva cidade de Belo Horizonte. Essa parceria que começa no município vai ser a grande parceria a nível nacional muitos anos depois. É engraçado que o Niemeyer sempre falou que o JK era um cara, assim, completamente fanático com prazo. Assim, tipo, se ele estabeleceu uma meta, ele tem que cumprir essa meta, ele tem que cumprir esse prazo, e por isso acabava deixando, às vezes, a convivência um pouco tensa, porque ele é um cara que cobrava muito. Mas foi depois eleito democraticamente prefeito de BH, e aí uma ascensão política meteórica, depois do segundo mandato, em 1950 ele vira governador de Minas Gerais, e vai criar grandes empresas de energia, grandes empresas de abertura de estrada, ou seja, esse rodoviarismo já estava presente ali no sangue de JK. Eu não lembro do direito da musiquinha, mas era uma coisa assim, vamos votar no JK porque ele é o homem, vamos votar no JK porque ele é nosso irmão, vamos no JK porque ele é homem, que além de patriota, enfim, não lembro direito, mas é mais ou menos assim, uma coisa bem ufanista e tal, meio marchinha. E aí, em 1954, Getúlio Vargas comete suicídio, beleza? E a gente sabe que aquela transição ali foi maluco, foi uma porra complicada pra cacete. Assumiu o vice-presidente Café Filho, que vai ser afastado por problemas de saúde, o cara era cardíaco. Assume o presidente da Câmara, chamado Carlos Luz, e o Carlos Luz era um lacerdista. Para quem não lembra, Carlos Lacerda, o jornalista que fez oposição a Vargas, que tomou um atentado na Rua Toneleiros e que odeia o varguismo como essência. O JK e o João Goulart estavam lá no funeral de Vargas o tempo inteiro, ao lado do caixão, acompanharam o corpo. E para muita gente, esses dois eram a continuidade de Vargas. Porque afinal, o Jango era do PTB e o JK do PSD. A direitinha e a esquerdinha de dois partidos que foram criados por Getúlio Vargas, beleza? Eles lançam candidatura, JK a presidente, João Goulart a vice-presidente. E os dois juntos tiveram 36% dos votos, ou seja, eles não tiveram maioria absoluta. E eu te contei semana passada que aí o Carlos Luz, junto com Lacerda, tentaram impugnar as eleições, tentaram um golpe de Estado, e que o Marechal Henrique Teixeira Lott, um militar legalista, vai invadir o Congresso Nacional e vai garantir que a
posse fosse dada para o JK. Então é isso, assim, JK e João Goulart assumem o poder, o que para muitas pessoas era de fato uma continuidade do modelo varguista, mas não é não, tá? Era o que achavam que seria. O JK, na posse, ele abriu, cara, o Palácio do Catete pro povo. Ele e João Goulart ficaram aqui na sacada e, meu irmão, uma galera entrando no catete pra dar tchauzinho, pra botar a mão no presidente, não sei o que lá, e ele dando sorriso pra todo mundo, e tchauzinho, e joinha, e good vibe, o que mostra e justifica esse apelido que ele vai ter de presidente bossa nova, certo? Um cara que estava sempre muito alinhado, sempre muito bonito, era rico, né? Já tinha enriquecido, então era terno de alfaiate, brilhantina, tal, não sei o quê, e extremamente carismático, assim. O JK não podia ver uma câmera que ele dava um sorriso. Ele podia estar no enterro, se tivesse um fotógrafo, ele dava um sorriso. E ele é um dos primeiros presidentes a fazer campanha na televisão. Então essa ideia de se mostrar muito confiável, o doutor JK, o médico, o empresário sucedido e tal, não sei o quê, era importante, né, cara? E ele vai usar isso muito bem, assim, conhecia muito bem a França, falava francês, então aparecia a imagem dele em Versalhes dançando valsa, não sei o quê. Às vezes ele estava lá fazendo uma entrevista, do nada surgiu um violão, aí ele, opa, deixa eu tocar uma musiquinha aqui, aí tocava no meio da entrevista. Como poderei viver sem a sua companhia, todo mundo, ai que fofinho, o presidente toca violão, não sei o quê. Populista claro, assim. E essa década de 50 é o momento da bossa nova, né, cara? É quando a bossa nova explode, um movimento musical que vai misturar o samba com o jazz e vai ganhar o mundo inteiro, assim, é um dos movimentos brasileiros com maior reconhecimento internacional e com uma galera brabíssima, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto. E é engraçado que na época a rádio brasileira só tocava aquela galera com aqueles vozeirões, né? Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, que cantavam de noite, eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar, boemia, aqui me tem de regresso. Aí quando tu vê um João Gilberto cantando, o barquinho vai à tarde, ela é carioca, ela é... Aí a galera ficou puta, tipo assim, os caras falaram, pô, isso não é música, isso é música de desafinado. E chamavam os caras da Bossa Nova de desafinados. Só que essa galera da Bossa Nova, meu irmão, é muito à frente, né? E aí você vai ter o João Gilberto fazendo aquela música desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que se me causa imensa dor, porque no peito do desafinado, no fundo do peito do desafinado também bate um coração. Aí, pô, o cara tapa de pelica, né, cara? Mas a Bossa Nova, assim, cara, mano, porra, Garota de Ipanema foi gravada pelo Frank Sinatra, que vai tocar no Maracanã com Tom Jobim. Então, assim, é realmente um movimento musical de grande envergadura. Mas a galera do samba ficou puta, sabe? Porque a Bossa Nova, ela pega o ritmo do samba, não tem como, mas mistura ali elementos, ainda mais na mão do maestro Tom Jobim. Mas a galera acabou falando umas besteiras também, né? Tipo assim, o Tom Jobim uma vez disse que a Bossa Nova era a depuração do samba. Pô, tá de sacanagem, né? Tem que respeitar o samba. Que papo é esse de depuração do samba? Eu e o Biro, a gente tem uma briga danada. O Biro, ele é um grande fã da Bossa Nova, eu também sou. Mas o Biro é mais. E aí tem uma música da Bossa Nova, que você vai lembrar do refrão assim, hoje o samba ele é branco na poesia, mas é negro demais no coração. E aí essa história de que o samba ele é branco na poesia e negro no coração, é como se o Vinícius de Moraes estivesse dizendo assim, não, agora o samba ele é branco na poesia, mas ele é negro no coração. Peraí, cara, e Cartola, e o Wilson Batista, o que você está falando? Tem uma porrada de poeta, de sambista negro que não perdeu a essência porque a Bossa Nova existiu, entendeu? E a Bossa Nova, ela é um movimento meio alienado, né? Tipo assim, ela não fala de problema. A Bossa Nova fala de... O único problema é o coração partido, né? E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos? Que a gente não... Esse é o problema, o coração partido. Porque a Bossa Nova só fala da Zona Sul. No 107, você ensinando pra Elisete. Isso aí é Ipanema. Oh, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, no doce balança, caminho do mar.
né? Ou então você fala assim, abro a janela e vejo o Corcovado e o Redentor. Pô, quem é que abre a janela e vê o Corcovado e o Redentor, galera? Só quem mora na Zona Sul e mesmo assim numa parte da Zona Sul. Então é um movimento musical elitista, se ligou? Mas que, por não falar de problemas, encaixa muito bem com o JK. E aí um cara chamado Juca Chaves vai fazer uma bossa nova sacaneando o presidente. E aí pegou essa música e acabou virando um apelido para ele. Deixa eu dar um gole aqui, por favor. E essa música é bacana porque ela mostra algumas características, tipo assim, ó, bossa nova, mesmo é ser presidente dessa terra descoberta por Cabral, para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original, e depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha capital, para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Era uma crítica que a imprensa fazia, que o JK vivia voando. Ia para Brasília e voltava no mesmo dia, todo dia. Depois ia dormir no Leblon, tá ligado? E aí, ó, voar para bem distante, até Versalhes, onde duas mineirinhas valsinhas dançam como deputante. Interessante. Mandar parente a jato pro dentista, almoçar com um tenista campeão e também ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermando umas aulinhas de violão. Dilermando Reis, grande violonista brasileiro, com quem JK ia lá, fazia uma grata, tocava nada perto do Dilermando, fala sério, mas tirava a onda dele. E aqui, algumas referências da Bossa Nova, os Brabões, né? O João Gilberto e o Vinícius de Moraes, aqui o Toquinho, o Vinícius e o Tom Jobim. Agora vamos falar das partes mais técnicas, tá, galera? Então, primeira coisa, plano de JK é o chamado plano de metas. Então ele vai estabelecer diversas metas que têm que receber investimentos contundentes. Show? Dessas metas, qual vai ser a que menos vai receber investimento? Educação. Mas pelo menos ele botou como meta. Mas assim, de todo o percentual, 5% só foi dedicado à educação. Então, quais são as duas principais metas, galera? A indústria e o transporte. Isso aí, cara, é o grande foco do JK, porque é nesse momento que ele começa a mudar a ideia do nacionalismo de Vargas. Então já anota aí logo para a gente não esquecer. Quando a gente fala de Vargas, a gente fala de nacionalismo econômico. Quando a gente fala de JK, a gente vai falar de nacional-desenvolvimentismo. E o que significa isso? Que ele quer acelerar o crescimento econômico brasileiro com apoio de capital estrangeiro. Por isso o slogan dele era 50 anos de desenvolvimento em 5. 50 anos em 5. Não tem como você desenvolver a infraestrutura, o transporte e a energia só com capital brasileiro, se ligou? Não tem como pegar o Cruzeiro e achar que o Cruzeiro vai dar conta. É por isso, então, que a gente vai ter o chamado tripé econômico. O que é o tripé econômico? Vamos botar aqui ficar melhor. O capital do Estado, que vai ser investido em indústrias de bens de produção, beleza? A ideia era fazer eletrodoméstico, carro e etc., mas não nacional. Capital privado, ou seja, de bancos brasileiros ou de empresários brasileiros que pudessem colaborar com esse projeto. E o mais importante, o capital estrangeiro, especialmente bancos americanos, tá? Aqui, do tripé econômico, é onde você vai ter a maior parte do investimento. Qual é o grande problema de você retirar daqui a maior parte do teu capital, a maior parte do dinheiro de desenvolvimento? É que vai gerar dívida externa. Então tu já começa a ficar ligado que o modelo de JK é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de interiorização, é um modelo de integração, certo? Mas é um governo desnacionalizador. Porque, vamos lá, galera, é o que eu falei com vocês já na semana passada, eu vou falar de novo. Por que a burguesia brasileira ela gosta desse tipo de modelo econômico? Porque é um modelo econômico que praticamente sabota a indústria brasileira. Como assim? Como é que você vai fazer carro brasileiro se o JK trouxe a Volkswagen? Qual é o primeiro carro que a Volkswagen vai lançar? Brasília. Para quê? Para agradar o Brasil. E depois o Fusca, que é o carro mais vendido da história. Então, assim, como é que você vai fazer
um carro brasileiro se a Volkswagen, meu irmão, já está fazendo carro há mais de 100 anos? Então não tem como concorrer. Não tem como você querer criar uma produção de máquina de lavar se você está trazendo para cá a empresa japonesa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pô, professor, mas então por que a burguesia gosta? Porque a burguesia trabalha justamente com isso aqui, ó. Ela trabalha com prestadora de serviço, como transporte. Pode pegar as grandes transportadoras brasileiras, a Aviação Cometa, a Braspress, a Mercúrio, a Mira. É um empresariado que ganha dinheiro transportando essa indústria de alta tecnologia, que é estrangeira. Mineração, então pega aí o Grupo Votorantim, pega aí a energia na companhia Ultragás. Então essa burguesia brasileira, ela mais se alimenta de uma indústria de ponta do que ela mesma desenvolve uma indústria de ponta. Entenderam a ideia? Agora, inegavelmente, qual é o plano quando você traz essa política econômica modernizadora? Você gera muito emprego, principalmente a indústria automobilística, gera emprego pra cacete, e aí você também vai ter investimento em indústria de base, então siderurgia, metalurgia, e aí você emprega a maior galera. Essa geração de emprego gera consumo interno, e esse consumo interno faz com que você tenha ali, então, um crescimento real do PIB brasileiro, que é o que vai acontecer. Agora, o grande problema disso é a dívida que nunca vai parar de crescer. Se ligaram? Então, vamos lá. Anota aí para quem quer, porque essa parte de economia eu sei que a galera fica meio confusa. Quais são os principais conceitos de JK? Quando a gente pensa em economia, é o nacional desenvolvimentismo. O que é isso? É o tripé econômico, sobretudo empréstimo estrangeiro, para acelerar o crescimento econômico do Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Segundo conceito do senhor JK, é a interiorização ou simplesmente o integracionismo. Qual tipo de integração que o JK quer fazer? Integração regional. Porque o Sudeste representava mais da metade do PIB nacional, enquanto o Norte e o Nordeste estava abandonado. Desde a época colonial que você tem uma decadência econômica e um grande fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. Então, quando ele vai fazer essa tentativa de desenvolvimento regional, o que ele vai criar para o Nordeste? A Sudene. Se ligou? Já vou falar sobre isso aqui. Então ele cria a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E para o Centro-Oeste ele vai criar Brasília, pô, que é uma ideia de conectar todo o Brasil a um Centro-Oeste que estava ali meio abandonado. Então aqui, ó, Juscelino fala e o Brasil anda. Tu vê que já tem apoio da imprensa, porque ele rompe com aquele modelo varguista. E está trazendo telefonia, está trazendo um monte de coisa, beleza? A Avenida Monumental é praticamente o início do plano piloto do engenheiro Lúcio Costa. Isso aqui ele andando com a Brasília, né, favorecendo a indústria estrangeira alemã. E aqui o Niemeyer, que não seria diferente, vai ser o responsável pelos projetos arquitetônicos que o Lúcio Costa vai ter que dar um jeito de construir. Cara, a Brasília, ela é construída por várias perspectivas, né? Existia, e esse foi um argumento do JK, desde a nossa primeira Constituição Imperial, um projeto de tirar a capital aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio é muito exposto. Ele está de frente para o mar, em uma época que a Marinha era a força mais poderosa do mundo, qualquer ataque à capital do Brasil, o Rio estava muito exposto, isso é fato. Só que isso foi feito há 100 anos atrás, né? Há mais de 100 anos atrás, há 140 anos atrás. Hoje em dia não é... A gente tem força aérea, tem caça. Hoje em dia que eu falo é 1950 mesmo. Então, levar Brasília, a capital, para o Centro-Oeste não era um argumento tão bom assim, tá? Agora, qual é o segundo argumento? É que fazer uma capital no centro do Brasil, você acelera a integração regional e você vai levar fábrica, indústria, escola para o Centro-Oeste, tá? Não é um argumento ruim. De certa forma, Brasília atraiu esse capital. O problema é que depois que ela foi concluída, você tem um esvaziamento. Mas é um argumento. Agora, o que se fala mesmo é que o JK tira do Rio de Janeiro as imensas pressões populares que o Congresso e que o presidente sofriam. Porque, cara, quem conhece o Rio sabe que o Palácio do Catete, mano, é uma casa, tá ligado? Tipo, a calçada dessa largura, tem um murozinho, ali tá o presidente.
Então se tu quiser tacar uma pedra no presidente, tu taca dali. Agora tu vai tacar em Brasília, aí já fica mais complicado. Então seria uma maneira de proteger a política nacional das pressões populares. Porque uma coisa é certa, tinha que tirar o Palácio do Catete, não é tirar o Palácio, tinha que tirar a presidência do Palácio. Agora existiam vários projetos de fazer a capital, de fazer o novo palácio. Se você usa Polaramine Repetabs, isso é só uma faxina. Rápida ação com mais tempo de proteção. Polaramine Repetabs, seu aliado no mundo das alergias. Frente para uma praia maravilhosa. Mas tá bom, galera. Fomos pro Centro-Oeste e eu acho Brasília interessante pelo seguinte, a arquitetura. Por favor, meu diretor. Meu filhão. Isso aqui é o plano piloto. Vocês podem reparar que isso aqui é um formato de um avião. Asa norte e asa sul. E os blocos de Brasília são uma imitação da organização urbana de Moscou. Porque o Niemeyer era comunista. Aí olha que doideira, você cria uma organização urbana projetada sob influência comunista dentro de um presidente que é totalmente capitalista, tá? Agora, o estilo arquitetônico de Brasília é o modernismo. Então lembra disso. E aqui você vai ter, né, cara, o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes, aqui os ministérios. Então vocês imaginam o trabalho, irmão. Porque para você fazer um prédio ministerial, era 3 anos. Imagina tu fazer 12, ao mesmo tempo. E mais Catedral da Sé, e mais a piscina, e mais os bairros. Foi um trabalho desgraçado, cara, porque o JK prometeu entregar isso em 5 anos de mandato. E ele vai entregar. Agora, à custa de muito problema. Sobretudo, escândalos de corrupção. Vocês conhecem o país de vocês, cara. Você vai fazer uma gangorra e vai superfaturar. Cara, eu vou contar uma história muito rápida. Na faculdade, eu era o cara metido a arrumar viagem pra galera da faculdade. E todo ano acontecia na época o ENE, com H no final. Encontro Nacional de Estudante de História. E era sempre eu e um outro amigo meu que ficava lá perturbando a reitoria, perturbando o movimento estudantil, porque a gente queria viajar. Primeiro ano de Unirio, a gente foi para Aracaju. Aí o segundo ano era em Florianópolis. Então, tipo assim, aí eu fiquei lá perturbando, e a reitoria, no final, os caras falaram assim, olha, tá, arruma 3 orçamentos aí e traz pra gente. Falei, beleza. Aí eu peguei um orçamento da 1001, um orçamento da Itapemirim e um orçamento da Aviação Cometa. Eu lembro que na época, um ônibus de 44 lugares, com banheiro, ar-condicionado, novinho, ida e volta de Floripa, Rio de Janeiro, ficava R$14 mil. Pra ficar lá os 7 dias, beleza? Entreguei pros caras. Uma semana depois, uma secretária me chama e falou assim, olha, avisa todo mundo lá que tá tudo certo, o ônibus vai chegar pra vocês tal hora, tal dia, no estacionamento da Unirio. A gente falou, aí imagina, né? Estudante já como? Pá, isopor e não sei o que, funk rolando, pra esperar o ônibus. Quando chega o ônibus, meu irmão, aí, o troço não tinha ar-condicionado, todo encacrelado, todo enferrujado, pneu careca. Eu falei, que é isso, meu? Aí todo mundo, qual foi, Otto? Falei, gente, não foi isso aí que eu mostrei, não. Mas enfim, vai fazer o quê? Vambora, entramos e fomos pra estrada. Aí no meio do caminho eu tô fazendo amizade com o piloto. Falei, cara, expliquei a situação pra ele, deu uma risada. Ele falou assim, pega o contrato ali no porta-luva. Eu peguei o contrato, sabe quanto foi? R$22 mil. Como? Se as viações privadas eram muito melhores e muito mais baratas. Porque tem licitação, porque a empresa da reitora, é a empresa que tem conchavo com o governo federal e por isso só pode contratar daquela empresa. 22 mil, cara. E isso é com qualquer coisa. Se você vai vender uma caneta pro ProEnem, o ProEnem vai negociar contigo até morrer. Se você vender uma caneta para a FRJ, você vai pagar, ela vai cobrar 4 vezes, ela vai pagar. Porque é dinheiro do governo. Então tu imagina fazer uma capital, irmão. Brasília custou 5 vezes mais do que era o previsto. E aí começa a imprensa, cara, a bater direto, tá tendo desvio de verba pública, tá tendo superfaturamento,
tá tendo tráfico de influência. E sabe quais eram as empresas da época? Odebrecht, MRV, Mascarenhas, as mesmas empreiteiras que vocês conhecem hoje no escândalo que aconteceu alguns anos atrás. Como é que o JK disfarçava isso? Com esporte. E aí nós tivemos o primeiro campeão do peso galo, chamado Éder Joffre, monstrão, campeão mundial. O JK vai lá, tira foto com ele, o cara é propaganda. Aí nós temos Maria Esther Bueno, brabíssima. Foi 01 do mundo no tênis por muito tempo. Almoça com JK, tira foto sorrindo. Agora, em 58, quando o Brasil vai à final da Copa do Mundo da Suécia, essa história é engraçada. O Brasil sempre jogou de amarelo, né? E eu acho que assim, só a gente podia jogar de amarelo. A gente é a Jamaica. Agora, por que a Austrália joga de amarelo, cara? Eu não faço ideia, eu acho um absurdo. Quer dizer, eu faço ideia porque eu já pesquisei lá, mas é por causa da natureza, da flor, não sei o que lá. Mas enfim, só que a gente foi pra final com a Suécia. E a Suécia joga de amarelo. E aí os brasileiros falaram, cara, como é que vai ser, não sei o que lá. Aí o técnico falou, a gente vai jogar de azul. E os brasileiros, mas não, a gente é seleção canarinho, pô, jogamos de amarelo, a gente vai perder. Ele falou, vai ser burro. Eu que pedi pra jogar de azul. Mas por quê? Falei, porque o manto da Nossa Senhora da Aparecida é azul. Então a gente vai jogar de azul e vai ser campeão. A gente não só meteu 5 na Suécia, como um menino de 17 anos me mata uma bola no peito, dá um lençol e pega de primeira no canto do goleiro, cara. Esse rapaz chamava-se Pelé. Então tu imagina, a gente perdeu a Copa de 50 em casa. E o Brasil achou que a gente nunca fosse ser campeão. Quando a gente é campeão, porra, acabou, esquece Brasília, dane-se corrupção, JK vai botar o Pelé aqui, ó, como garoto propaganda, e foi aquela loucura. Então assim, cara, a gente vai chegar no final do governo JK. Então, eu acho que eu botei aqui, beleza, vamos falar isso aqui só pra gente finalizar. Indústria de bens duráveis, estrangeiras, multinacionais, automobilísticas são as mais importantes. Nacional-desenvolvimentismo, integracionismo, Sudene e rodoviarismo. Eu sei que o Leandrinho trabalha bem mais com vocês sobre isso aqui, as opções errôneas, ao invés das ferrovias, a opção pelas rodovias, tá bom? Mas vamos lá. Quais são as grandes consequências positivas do governo JK? Um crescimento econômico acima dos 7%, isso é excelente, isso é muito difícil acontecer, tá? É níveis da China. Crescimento de 80% da produção industrial. Então, assim, o Vargas, lá no Estado Novo, é o primeiro governo que o nosso PIB ganha mais dinheiro com a indústria do que com o campo. Só que agora o JK explode isso para muito mais além. Modernização da infraestrutura industrial, hidrelétrica, mineradora, rodovia. Ou seja, você realmente cria ali uma forma de circulação muito maior de mercadoria e de pessoas. Relativo ao aumento da integração regional, relativo porque o norte, por exemplo, vai ter pouquíssimo investimento, tá? Agora, vamos lá, essa é a dicotomia, tá? Isso aqui realmente é uma coisa que a gente não pode negar do JK. Agora, o outro lado é o seguinte, as indústrias continuam centralizadas em Rio, São Paulo e Minas Gerais, sucateamento das ferrovias brasileiras, que a geografia vai trabalhar isso com vocês muito melhor do que eu, aumento da inflação e do custo de vida. Porque você vai ter uma dívida externa, essa dívida externa desvaloriza a moeda nacional. Desvalorizando a moeda nacional, você não consegue negociar em câmbio flutuante uma valorização do cruzeiro, beleza? Isso é o mais bolado de tudo. O aumento vertiginoso da dívida externa. Aí a gente começa a dever 1 bilhão, a gente não devia nada. E o JK ficou boladão. E é engraçado que o JK ficou bolado com razão, tá? Mas ele tinha que ter negociado melhor. Porque o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele age como se ele fosse um banco que faz concessões e favores a economias subdesenvolvidas. Se ligou? Mas na verdade o FMI é um banco como qualquer outro, que tem juros abusivos e bota juros sobre juros e ele vai ser um predador de economias subdesenvolvidas. Então você pega um dinheiro e investe no Brasil. Mas os juros cobrados em cima desse valor vai ser muito grande. E o JK vai romper com o FMI. Isso não vai durar muito tempo, não. Não tem como você simplesmente dar um calote nos caras. Mas, por um tempo, o JK rompe e isso aumenta ainda mais a crise econômica. Pelo menos a dívida externa.
E os escândalos de corrupção, sem dúvida alguma, isso aqui fica na memória do brasileiro. Tipo assim, caraca, a Brasília custou uma fortuna, Brasília era desnecessário, Brasília foi cabide de emprego, Brasília só enriqueceu os empresários do JK quis. Contra o JK existem denúncias de corrupção, mas nenhuma chegou a uma conclusão óbvia. A gente tem até alguma aqui, será pulando o governo JK. Agora, é muito mais escândalos ligados a funcionários do governo, ministros, que vão aceitar lobby de empreiteira, e essa é a dicotomia. De um lado, um governo que deixa o crescimento econômico, que aumenta o PIB, que aumenta a infraestrutura. Por outro lado, uma grande dívida externa, que começa uma inflação e escândalos de corrupção. Por isso, o próximo presidente, chamado Jânio Quadros, ele vai surfar exatamente essa onda da anticorrupção, aparecendo com uma vassoura para varrer a corrupção do Brasil. Mas a história desse cara eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.